você está no meio de uma reunião importante, numa sexta-feira à tarde, um alinhamento e de repente sente um calor intenso, que não tem nada a ver com o clima lá fora, e por sinal, tá uma sexta-feira linda. E aí você também começa a perceber que a sua agilidade mental para resolver 3 pequenos problemas ao mesmo tempo deu lugar a um momento de névoa mental. E você, mulher, se está na faixa dos 40, 50 e pouquinhos anos, sabe exatamente do que eu estou falando. Eu sou a Michelle Sinohara e hoje nós vamos falar sobre um tema que a maioria das empresárias tenta esconder debaixo do tapete do escritório, mas está cada vez mais interessada, que é a menopausa. E vamos fazer uma relação com o etarismo. O mais importante é te perguntar como é que você se adapta à sua forma de trabalhar com essa nova fase que está surgindo de transição na sua vida. E aí, dentro da realidade do etarismo e desse assunto de menopausa, a cultura corporativa nos acostumou a achar que produtividade significa fazer as coisas sempre do mesmo jeito. Aí você tem um emprego estável e as pessoas, a gestão da empresa, acham que você tem aquele mesmo ritmo de quando você tinha 20, 30 anos por aí. Mas quando nos primeiros sinais que a menopausa está chegando, a reação automática da mulher de negócios é tentar mascarar tudo isso porque ela não quer ser exposta a essa mudança, a essa transição que às vezes é dolorosa. E aí o que ela faz? Toma mais café, pula refeições e força a máquina para não parecer que está perdendo o ritmo. Mas a medicina indiana, com a sua sabedoria milenar, tem uma visão muito mais inteligente sobre isso. A gente acredita que a menopausa não é uma doença ou uma falha de produtividade, é uma transição de fase. Você deve estar pensando, para você é fácil falar, porque você não tem os sintomas que eu sinto. Mas na verdade é a gente entender, assim como na puberdade, que essa transição de fase é o momento que a mulher ela sai daquela fase mais madura e ela entra numa fase já de mais sabedoria. E a gente tem que entender isso dentro da nossa intuição feminina, que é uma sabedoria estratégica, inclusive para o trabalho. E é quando a líder deixa de carregar o piano e passa a reger a orquestra. E aí a gente deixa de dar lugar para o esgotamento e o chamado também etarismo, que é quando esses sintomas, essas condições do corpo, físicas, essa fase da vida que a gente está vivendo, ela começa a se tornar um risco psicossocial ou preconceito dentro do trabalho. As pessoas começam a considerar que a gente não tem a mesma energia, que a gente começa a ter mais desgaste. Certamente. Só que a questão do estresse em si é o que inflama o nosso sistema, agrava as oscilações de humor, a insônia, os fogachos e vários outros sintomas. É como se a solução fosse esconder a idade e esconder às vezes os quilos a mais, esconder outros sintomas, né? E é então quando a gente começa a trazer a solução para vocês, como a ergonomia nutricional, do qual a gente falou ontem, e a mudança de estilo de vida que vai ajudar você a passar por essa fase. É entender, por exemplo, que a sua alimentação no escritório não pode mais ser tão fria, rápida ou na frente do seu notebook, do seu celular. O seu corpo agora exige algo mais acolhedor, uma nutrição melhor, pausas reais, mais descanso e delegação de tarefas de uma forma mais inteligente. A sua experiência tem que ser o seu maior ativo, desde a sua rotina, com suporte, com rede de apoio, para que a sua nova biologia ela seja aceitável, seja leve. E aí você não tem mais que escolher entre a saúde do seu corpo e a liderança da sua empresa, você só precisa do método certo para integrar os dois. E é exatamente para dar esse mapa de adaptação que nós criamos o mini curso Liderança e Saúde Consciente na Jornada da Empresária, com esses 3 temas principais que nós falamos durante os fóruns, que é endometriose na Jornada da Saúde da Mulher,
que é falar um pouco sobre etarismo e menopausa, aprofundar mais esses conhecimentos e também falar sobre ergonomia nutricional. O nosso grande lançamento oficial com a liberação das aulas vai acontecer na próxima terça-feira, dia 17 de março, às 20 horas. Mas eu tenho uma excelente notícia para vocês. A pré-venda exclusiva começa hoje às 21 horas com um valor super acessível. Esse mini curso é para te ajudar a entender e contextualizar tudo isso. E aí, clicando no link do vídeo, você consegue essa condição especial. Então vai lá, garante seu acesso, comece a preparar sua rotina para a fase mais estratégica da sua vida. Eu te convido, empresária, e eu te vejo lá.